Olá, sejam bem-vindos ao 8º episódio do podcast Baião de 2 Bits. O episódio 8 não é biscoito, mas é muito gostoso. Eu sou o Jefferson e estou aqui com meu amigo Michael. Fala, maluco, beleza? Tô aí na área, se Beleza. derrubar é pênalti. É isso aí, ó, com VAR. Com direito a VAR. Exatamente. Rapaz, que semaninha, hein? Semaninha corrida. Mas... Como sempre, né? Como sempre. Como é que você fala? Descansa levando pedra? Enquanto descansa, carrega pedra. Isso, exatamente. Falando em pedra, rapaz, temos alguns assuntos pedregosos nessa semana, né? Algumas pedras no sapato aí. Eita, nós! Pois é, não, vamos lá, vai ser legal. Vamos descascar esses abacaxi aí. Isso aí. Fazer uma limonada. E vamos começar com Bacon no Baião. Primeiro post de segunda-feira foi The Boys, terceira temporada, né? Eita, é aquele que se você espremer um pouquinho, a TV sai sangue. É engraçado porque eu não sei quem é pior, né? Aqueles programas que passam à tarde durante a semana, que taxista se amarra, ou a série, né? Mas pelo menos a série é pequena, tem 10 episódios. Pelo menos na série é ficção, né? Isso, na série é ficção, ainda que fale muita coisa sobre a realidade. Olha aí. E vale a pena, né, dizer, assim, por que o pessoal tá tanto falando do The Boys, né? Tem muita gente que não tá acompanhando e tudo. É uma série que fala sobre super-heróis, só que de uma forma diferente, né? Ela é uma série que tem, nos quadrinhos ela já era bem polêmica, né? Mas era totalmente surtada, de ruim nesse aspecto, porque era bem aquela, vou chocar muito, né? A pressuposto é o seguinte, quem que impediria seres super poderosos de se comportar de forma não ética, né? Então é uma discussão às vezes bem interessante sobre o poder, né? E lá, né, nessa série tem um Homelander, né, ou Capitão Pátria, né, que é como fosse o Super-Homem, só que sem aquela formação, né, boa, né, em termos de ética, de valores, né? É uma pessoa que praticamente foi criada por uma grande corporação chamada Volt. E essa corporação, ela tem uma relação bem interessante sobre governo. Ela tem uma relação com o governo, com a imprensa, com um lado bem Marvel / DC, né, de vender produtos, merchandising e tudo. Então ela tira sarro um pouco disso, né? Totalmente, aliás, ela tira sarro de grandes corporações, né? E ela é bem ácida. Nossa, ela choca bastante. Não é uma série para crianças, definitivamente. O primeiro episódio mesmo, tem um personagem que é o Rui, tá lá com a namoradinha dele e tal, não sei o que, e a namorada, ela tá perto, eu acho que ela tá, na verdade, na ponta do meio fio. E ele tá assim, segurando as mãos dela, de repente só as mãos dela sobram, o resto dela explode. Entendeu? Então tá quase no nível Game of Thrones de chocar. Eu acho que vai mais longe. Impressionantemente vai mais longe. Tem situações, algumas situações bem loucas, né? Éticas complicadas, tem violência muito gráfica, tem momentos de sexo, ok, muito louco, mas tem umas que a série, ela, como o tema principal é poder, né? Ela toca sobre assuntos bem atuais, sabe? Fake e ela news. Discute bem esse tema? Ela aprofunda? Não muito. Não muito. Ela bota lá num universo paralelo, ela bota situações que você fica assim, eu já vi isso. Não, isso já aconteceu. E algumas coisas que não, isso não aconteceu, mas poderia acontecer, entendeu? Então ela não entra muito num aspecto prático, acadêmico, no sentido, vejam pessoas, não. Ela pega mais ela é mais sutil, né? Tipo assim, e é tanto que na terceira temporada o personagem mesmo fala, olha, não quero conhecer os seus heróis, né? Isso é uma característica bem presente nessa temporada que
onde a gente vê na segunda, né, sem fazer muitos spoilers, a gente vê o Capitão Pátria numa situação complicada para ele justificar o relacionamento que ele tinha com uma das heroínas que se revelou ser uma nazista, né, e vilã, né, e ele começa a entrar num conflito ético, inclusive, né, de imagem, né? O que porque um dos problemas que a série até joga muito é que algumas pessoas, mesmo poderosas, elas estão contidas na o que a pessoa pode fazer frente à percepção social, entendeu? Então elas acabam não ficando sem limites por causa da percepção da sociedade, né? Uhum. Mas e se essas pessoas se libertarem, entre aspas, desses controles, entendeu? Então a série ela brinca com muitas coisas interessantes. Mas tem umas coisas muito idiotas. Meu Deus do céu. Nossa, tem umas coisas muito idiotas que você fica assim, é sério mesmo? É tanto que no primeiro episódio da terceira temporada acontece uma coisa que eu falei, não tô vendo isso. Assim, é meio chocante. E eu falei assim, eu acho que ele vai fazer isso. E não deu outra. Ele fez isso. Eu falei, eita poxa, sabe? Então tem umas coisas bem. Eu tô tentando evitar não entrar em muitos detalhes e spoilers. Uhum. Mas no terceiro episódio eu fiquei assim, gente, essa série vai ficar totalmente fora de controle, né? E eu acho que eles pegaram e falaram assim, não, gente, tá indo rápido demais, né? E não, tá demais, né? Aí eles dão uma reduzida pra contar a história, o que eles queriam. Que, ironicamente, a forma de contar a história tem muito o jeitão Marvel DC, uns Olha aí, hein? cacoetes. Eles criticam, mas também usam os mesmos artifícios. Exatamente, pra você ver. Aí eu fiquei assim, e tem a introdução um herói que, obviamente, como na série, né? Esses heróis inquestionáveis, é interessante você questionar, que é o Soldier Boy, né? Mas tem toda uma dinâmica já complexa, sabe? Dentro da série. Mas eu acho que eles realmente eles erraram em não eles deixaram algumas pontas soltas da segunda temporada que, pelo visto, esqueceram, né? E eu achei engraçado que também deu pra ver tem alguns personagens que a terceira temporada é uma que desenvolve melhor os personagens secundários, né? Ela já tinha feito isso um pouco na segunda temporada, agora nessa terceira ela desenvolve melhor ainda, né? A história do Leitinho, né, que é um dos personagens que tá lá, o que realmente aconteceu com o The Butcher lá, né? E o próprio Soldier Boy e também o Capitão Pátria, né? Todos esses têm uns detalhinhos mais interessantes, né? A ligação da Vault, como é que ela conseguiu tanto poder, né? Tudo isso essa temporada ela pega, mas eu acho que tá bom. Eu acho que já tá naquele momento de começar a descer o avião, né? Pra gente rumar para um final, até em respeito da história, né? E o público, porque realmente é aquela coisa, eu acho que ela vai partir agora, já está confirmado, hoje mesmo, está confirmada o spin-off, né, que é Gen V, né, que tem um composto V, né, que é um composto que dá superpoderes e tudo, e eles já confirmaram esse spin-off que vai mostrar os super-heróis adolescentes, então vai brincar um pouco com aquelas séries americanas de adolescente e tudo, né, mas eu acho que já tá bom. Eu acho que o The Boys acho que já tá na hora de finalizar, né? Então E para uma última temporada mesmo. Né? É difícil Exatamente. porque acho que atualmente é a galinha dos ovos de ouro do Prime Video, né? Então eles. Mas assim, eles vão ter aí o Senhor dos Anéis, né? É isso que eu ia falar. Então. Tá chegando aí, surfando num tsunami de dinheiro. Nossa, o hype tá alto. Gostei do trailer, mas realmente é muito dinheiro. Então, para recuperar aquilo ali. Ali, cara, olha, eu acho que nem parque temático, joguinho,
Eu não sei não o que eles vão fazer, né? E é interessante, né? Porque no caso do Senhor dos Anéis ainda tem aquela história da divisão, né? A certo ponto é de um, a partir de um certo ponto da história é de outro, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver. E na quarta-feira você teve uma missão aí praticamente épica, não foi? Pois é, então, aí na quarta-feira foi o post do novo filme do Thor, Thor, Amor e Trovão, e foi um post assim, pode-se dizer um pouco polêmico, talvez não, porque a crítica, ela tá bem dividida mesmo em relação a esse filme, né? A galera, em primeiro lugar, eu achei que eles venderam o filme de uma forma que não cumpre, eles falaram, vai ser uma comédia romântica, né? E eu não achei, eu acho que tem comédia assim no filme, até exagerado, né? Eles elevaram bastante. Para quem achou o Thor Ragnarok que tem um tom, né? Achou o tom leve, muita piada, esse tem muito mais. Só que infelizmente funciona bem menos do que no Thor anterior, Thor Ragnarok, né? E tem romance? Tem, mas não é aquele romance, é um romance bem mamão com açúcar, bem levinho, bem tranquilo, né? Nada, então não é uma comédia romântica. Na verdade é um filme da Marvel, que hoje em dia tá virando quase um gênero, isso aí, você falar isso. Então os filmes estão bem parecidos, ele tá naquela fórmula de ser um filme bem pipocão, né? E que foca a ação, efeitos, piadas e tal, para divertir mesmo, e não traz muita coisa, né? Porque o Taika Waititi, que é o diretor desse, ele dirigiu o anterior, Thor Ragnarok, que foi um filme que meio que reergueu o Thor, né? Foi. Tava Um bem. personagem que já tá há mais de 10 anos aí no MCU, e aí teve um primeiro filme interessante, e depois o segundo a galera não gostou, e foi meio ruim mesmo, o segundo filme. E aí veio o terceiro, com um diretor novo, Taika Waititi, o neozelandês, extremamente talentoso e com humor bem ácido, bem característico dele. E aí ele trouxe essa pegada de humor muito forte para o Thor Ragnarok. Só que ele fez um uso excelente assim dos elementos do restante dos elementos. Tem momentos épicos no filme. E a trilha sonora tá excelente no Thor Ragnarok, né? E a vilã perfeita, muito legal. Só que esse ele já não entrega. É lógico que assim, a Marvel contratou ele para uma continuação. É lógico, fez muito sucesso o terceiro. Todo mundo estava querendo saber o que mais que ele podia fazer com o Thor. E aí ele veio vendendo essa ideia de que ia ser uma comédia romântica e tudo, como eu já falei, discordei, não acho que é. Só que eu acho que às vezes, assim, parece que ele deu uma surtada, não sei se ele falou assim, eu vou, já que vocês querem que eu faça, eu vou mandar ver aqui. E aí, em primeiro lugar, então, assim, em termos da trama, né, onde é que o filme pega? Ele pega onde o Thor parou no final do último Vingadores lá, que ele tá com os Guardiões da Galáxia, e tá meio que assim, em busca de se reencontrar, de encontrar um sentido para a vida dele, né? E aí, só que ele recebe um pedido de socorro de uma conhecida antiga dele, que apareceu, a Sif, né? Que apareceu nos filmes anteriores lá. E aí ele vai e descobre uma trama aí de um cara chamado Gorr, que é um matador de deuses, e aí ele quer matar todos os deuses, e aí ele precisa voltar lá para Nova Asgard, que agora é na Terra, e o Thor volta lá e reencontra a Jane Foster, que foi um grande amor dele aí no primeiro e segundo filme. E aí eles meio que voltam, né, no relacionamento deles. E a grande novidade é que a Jane Foster conseguiu reconstruir lá o Mjolnir, que era o martelo do Thor, e virou a Mighty Thor, né, como ela fala no filme lá. Não é uma fêmea Thor, né, digamos assim. A poderosa. A poderosa Thor, né?
não quer ser chamada de Lady Thor, né? Acho que é Lady Thor que ela não quer ser chamada. Ou Doutora Foster, né? Ou aceita ser chamada de Doutora Foster. É verdade. Mas então, assim, como eu falei, né? O Waititi, ele parece ter uma surtada. O filme é bem viajante, bem fantasia. Ele fala assim, eu tô fazendo um filme mesmo de um deus nórdico que é um super-herói, então vamos lá. E aí ele abraça essa fantasia e o filme não explica nada, é aquela coisa, né? Só que ele exagera nas piadas e parece que é uma coisa que o set de filmagem dele é um negócio assim bem de improviso, eles fazem várias tomadas, até alguma coisa depois, tipo assim, na edição resolve, né? Vamos ver o que sai na edição lá. Ele foge um pouco do roteiro às vezes, só que isso deixa o tom do filme quase assim bem leve, quase colegial. Então, né, fica bem infantil mesmo o filme. E aí um filme que às vezes quer tratar de assuntos mais sérios em alguns momentos, só que não cola, porque você tá, né? Você a cada 10 segundos tem uma piada. E aí até os momentos mais dramáticos, eles acabam perdendo o impacto por conta disso, né? Verdade. E aí, nesse sentido, apesar de você ver alguns relances do estilo do Waititi, que é aquele humor mais salgado, aquela coisa mais ácida, que ele faz críticas de coisas da realidade, com política. Então ele fala um pouco sobre essa questão da religião, né, de como às vezes justifica algumas ações erradas. Ele faz um pouco dessa questão, como você falou lá do seriado do The Boys, né, essa questão do poder, a consequência do poder, né? E ele fala um pouco da questão do amor, a busca pelo propósito e tal, só que é tão superficial assim que assim, não gera um resultado duradouro no filme ou no espectador. É aquela coisa assim, ele dá umas pinceladas, só que como eu falei, ele parece que eles botam o diretor, independente do talento que ele tenha, o que entra ali, assim, um diretor talentoso como ele, mas passa por essa máquina de moer da Marvel, e sai sempre uma coisa do jeito que o estúdio quer, que na verdade é o grande mão forte lá, que é o Kevin Feige, né? Que é o produtor. Ele é um mão de ferro aí por trás dos filmes da Marvel, não só dos filmes, como dos seriados também, assim como a gente tem lá na franquia Star Wars a Kathleen Kennedy, que é quem faz esse papel lá, que é a manda-chuva lá do universo Star Wars, da Disney, o Kevin Feige é o manda-chuva do Marvel. Então parece que ele tem uma interferência muito grande, né? E é por isso que às vezes você vê alguns diretores pulando fora de alguns projetos, como foi no Homem-Formiga. Em outros momentos a gente teve isso também, de diretores saindo fora de filme da Marvel, porque acho que o cara fala assim, bom, se eu não posso fazer o que eu quero, então, né? Pra quê? Então, assim, parece que eles estão contratando só, assim, pra dizer, olha, tá vendo? A gente tá botando esse cara legal aqui pra fazer esse filme, mas no final das contas eles podam demais, né? Às vezes é sempre mais do mesmo, né? E aí, como eu falei também, a trilha sonora, eles fizeram, num filme anterior, foi bem bacana o que eles fizeram, botaram músicas que tinham relação com o tema do filme, mas dessa vez a decisão foi muito errada, eles pegaram várias músicas de um álbum do Guns N' Roses, que são músicas clássicas, músicas muito famosas, mas que não encaixam na história, né, e nem no tema do filme. E nas cenas, em algumas cenas, fala assim, nossa, mas ficou muito forçado, entendeu? E aí a trilha sonora, apesar de usar músicas boas, não casou tanto com o filme. Nossa, November Rain, aquela parte foi complicada. Meu Deus. Enfim. Aí é complicado, mas aí você tem a questão, o que acontece assim, a Marvel ainda tem muitos atrativos porque ela ainda está conseguindo atrair excelentes atores, diferente de filmes que você vê aí, o Morbius, por exemplo, né, que aí você pega aqueles atores assim, tal, e a história já é ruim, ele é um filme bem... Então é diferente. A Marvel não, ela ainda consegue. Então você tem, mais uma vez, o Chris Hemsworth, né, como Thor, ele nasceu para ser o Thor. Realmente não tem jeito. O cara, e ele fisicamente, ele se comprometeu demais para esse filme. O cara tá impressionante. Gigante, assim, o cara. E ele funciona, ele convence até nas cenas mais infantis. É difícil você ver assim, o cara tá com a fantasia ali ridícula, às vezes, eles deixaram a fantasia dele muito mais
caricata dessa vez em alguns momentos. Uhum. Mas ele consegue, ele tira, ele sai do outro lado, né? E aí você tem a Natalie Portman, que é uma excelente atriz, que aceitou voltar. E aí a Jane Foster, a atriz dela, tem os momentos de maior apelo dramático do filme. Sim, sim. Né? E ela convence também como uma Thor feminina, só que a personagem dela acaba sendo simplificada, porque entra para encaixar no molde e para parecer cool, né? Parecer legal nas cenas e faz as poses e tal. Então a personagem dela acaba simplificada. Você tem um Christian Bale que faz o papel do Gore, o vilão que eu falei. Verdade. Só que ele tá... eles fizeram uma coisa que eu achei acertada, que foi porque o Gore nos quadrinhos ele é bem caracteristicamente um alienígena. Isso. Assim, e só que eles teriam que botar muita maquiagem e talvez você nem reconhecesse, né? Então, para que você contrata um Christian Bale? Não, eles deixaram ele com um aspecto humano, diferente dos quadrinhos, só que ele tá mal aproveitado no roteiro, muito raso. E ele acaba perdendo para ela da Cate Blanchett, né, que é a vilã do filme anterior. Nossa, que estava muito mais carismática e funcionou bem melhor. A gente tem a Tessa Thompson também, só que ela funciona mais como um alívio cômico nesse filme. É verdade. O personagem dela não evolui quase nada. É verdade. Então assim, para finalizar, você tem mais um filme da Marvel, como eu falei, que está nesses moldes aí, que é feito que segue a formulinha, né, de imprimir dinheiro da Marvel, que arrasta multidões para o cinema, e aí eles seguem aquele padrão de ter as cenas que interligam, aí tem 2 cenas pós-crédito, para deixar ponta aí para o futuro. Então, para quem está buscando isso, beleza, vai curtir, mesmo que não curta tanto quanto o anterior, que realmente o terceiro filme foi melhor. Agora, se você quer algo diferente, se você queria essa comédia romântica mesmo, não, aí você vai sair frustrado. Agora, e é o que eu tenho falado, essa questão do universo conectado da Marvel, do MCU, que muita gente fala, nossa, a Marvel ela construiu um negócio impressionante, é o grande trunfo dela, só que eu acho que está virando uma bola de ferro. Porque você tem essa fórmula que já está cansando, e aí você precisa se restringir os diretores, não pode falar disso, não pode usar isso aqui, não pode mudar o tom. Então o filme tem que ter o mesmo, assim, não só a questão do tom, mas até visualmente falando, você não pode mudar personagens e tal, escolher atores diferentes às vezes para alguns papéis, porque tem esse negócio do universo conectado. Então fale o que quiser da DC, mas a DC pelo menos ela dá mais liberdade para os diretores e não se prende a esse negócio de ter um universo conectado. Aí você vê filmes como Coringa de 2019, excelente, que inclusive gerou Oscar. Você tem um Batman agora de 2022, 2 filmes que teoricamente deveriam ser conectados, porque tratam dos mesmos personagens, só que são totalmente desconectados. E Exatamente. Porque cada diretor tem a sua visão, cada diretor tem a forma de ler aquele material e a sua interpretação. A Marvel não tem isso. E esse negócio de universo conectado, ele é uma coisa assim muito oportunista da Marvel também, porque você vê que não tem lógica. Os últimos filmes, quase todos, teve ameaças de destruir o universo inteiro, e aí você não tem os heróis se juntando. Então o Thor de repente esquece que tem outros caras poderosos, amigos dele, que poderiam ajudar. É muito conveniente, né? Fica aquela coisa assim, eles só usam quando é um filme dos Vingadores, ou um filme de grupo de heróis. Né? Falando nisso, em ausência, o Hulk não apareceu, né? Nesse. Pois é, então não tem um Hulk, e aí, por que ele não chamou o Doutor Estranho, sabe? Porque o cara é mega poderoso, e tá aí. Aí tem gente que fala, mas os Vingadores meio que acabam. Não, gente, mas os caras continuam, lógico, não tem mais o Homem de Ferro, mas, sabe, tipo, sei lá. A galera ainda se conhece, ainda tem como se comunicar, mas não. Sim. Então acaba que, assim, é um universo conectado, entre aspas, né? Porque tem muita coisa que não faz mais sentido, ainda mais com esse negócio de multiverso que eles estão inventando agora, que aí é que o negócio pode ficar pior ainda, porque aí você tem personagens que morrem, aí pegam do outro universo e traz, entendeu? E aí é que fica aquela confusão, não, nesse universo aqui eu faço isso, naquele universo eu sou assim.
Então, a Marvel tem que tomar cuidado. Eu acho que, infelizmente, o que manda é o dinheiro ainda está funcionando, então eles devem continuar. Enquanto der, enquanto estiver fazendo quase $1 bilhão de bilheteria por filme, eles vão continuar. Mas eu acho que precisam reavaliar para isso, né, que hoje a galera vê como esse universo não seja a causa do fracasso deles no futuro, né? Porque, rapaz, eu tava até vendo uma reportagem, é o 29º filme, né? Então, aí até que ponto também isso não é meio que uma armadilha para os fãs? Porque você é meio que obrigado a ver tudo. Se você quiser estar dentro das coisas, se você quiser estar entendido, você tem que ver todas as séries, você tem que ver todos os filmes, senão você meio que, às vezes, você boia. Porque, e é uma coisa que não deixa de ser ruim também. Você não tem um filme da Marvel totalmente desconectado e que não menciona nada do passado, nem do que está por vir. Você não tem aquele filme, eu vou assistir isso aqui, eu sou um cara que eu só gosto desse, né? Não tem isso. Na DC você consegue, você pode ver um filme lá do Coringa lá de 2019 e falar, é isso aqui, pronto. Começa aqui, termina aqui. Entendeu? Então, tem isso também, né, da Marvel. Tem esse problema aí. Vamos ver, né? Eles devem ter um plano, né? Eu acho. Não sei, né? Depois do final deles é fazer dinheiro, né? Não, continuar vendendo ingresso e arrastando. Enquanto a galera aceitar isso aí, vai continuar assim. Quem manda é o público, né? Por um lado, a DC ela tem a chance dela, né? Por um lado, né? E é engraçado, né, Michael? Porque se você parar pra pensar, é uma reedição do que a gente viu nos quadrinhos, né? De certa forma. Pois é. Você fica assim, então, as coisas elas são cíclicas. Então, você tem, e a história do cinema já provou isso. Você tem alguns estilos de filme que fazem bastante sucesso em uma época e que depois caem, né, do gosto, da crítica, e a galera quer coisas diferentes. Então, a gente já tem um ciclo aí, né, de quase 14 anos que começou esse MCU com o Homem de Ferro de 2008. Aí vai chegar um momento que às vezes a galera vai falar, não, a gente não quer mais só isso, a gente quer outra coisa. Aliás, eu lembro daquela crítica do Birdman, lembra? Falando justamente sobre isso, né? Não sei, ele, né? Não é mole não. E falando em crítica, rapaz, no post de sexta foi A Cidade é Nossa. Rapaz, uma minissérie de 6 capítulos da HBO que eu vou te falar. Ela é um tema pesado? Do que se trata, né? A gente vai vendo uma história de uma formação de um núcleo corrupto, né? De policiais da cidade de Baltimore, né? Essa história é baseada em fatos reais, tem relatos praticamente ipsis-literis do processo do FBI, né? Para capturar os policiais e tudo. E a história roda em torno de 4 personagens principais, né? E eu fiquei assim, já meio temeroso, que eu falei assim, caramba, lá vamos nós, né? Porque, poxa, a realidade já tá tão, né? Pra que eu vou assistir isso, né? Mas quando eu vi a sinopse da série, né, me deu uma vibe assim de dia de treinamento, né, aquele filme do Denzel Washington, né? Então, tem momentos que é bem assim, porque a gente vai acompanhar o personagem principal é o do John Bernthal, né? Bernthal. John Bernthal, que é o justiceiro, né? Né? E como é que ele tá? Ele, eu acho que ele se sai bem nesse tipo de papel, né? Cara, ele sai porque realmente os relatos são de que esse policial, o Wayne Jenks, ele era muito energético, né? Então, cara, cai perfeitamente cai na perfeito, cara dele, né? É bem estilo dele. Isso, e aquele jeitão irlandês, né? Só que a série ela aproveita muito aquele recurso clássico narrativo de flashback, né? Então, a prisão dele e o núcleo dele acontece em março de 2017, e aí ele vai voltando no passado, mostrando como é que ele era, como é que era a cidade, como é que eram os outros personagens, e aí tem uma hora que ele volta lá em 2005, aí mostra como ele entrou, aí tem um momento do treinamento dele, então eu falei, nossa, é igualzinho, que você via que a cidade ela tinha problemas, tinha policiais corruptos,
ela tinha um problema de relacionamento da polícia com a população, né? E, aliás, essa é a grande contribuição da série, né? Que é realmente até que ponto a contabilidade, né? Do número, ou seja, número de armas apreendidas, drogas, dinheiro. Você pensa assim, quanto mais, melhor, né? Só que chega um ponto que será que a forma é a melhor mesmo, entendeu? A que preço? Porque começa a virar uma máquina, entendeu? Tem uma parte que é a de julgamentos que você fica impressionado. As pessoas são processadas em lote quase, entendeu? E sim, isso realmente é bem real lá, né? E o curioso é que também a série ela tem uma delicadeza, né, que evita que ela vire simplesmente panfletária, porque ela vai mostrando várias opiniões. Você entende o comissário, né? Que ele tem um cargo político, ele é pressionado e ele não tem tantos recursos, né? Você vê o policial também que tá lá, que fala assim, não, eu sou odiado, mas por que ele é odiado? E aí, né, vai mostrando a rotina das pessoas que elas sofrem violência policial, então para que eu vou ser policial, entendeu? Vai virando toda uma mecânica que isso a gente olha e fala, nossa, isso é bem parecido com uma realidade nossa. Mas tem uma diferença gigante, porque quando eles falam de número de mortes, eu falei, gente, assim, o número de mortes das ações policiais é minúsculo, o que é bem diferente da gente ter uma realidade muito mais sanguinária, né? E outra diferença também, eu imagino que o americano deve ter ficado chocado, né? Um policial que rouba dinheiro, né? De evidência, rouba armas, rouba drogas, entendeu? Aliás, outro parênteses, o Wayne, né? Jenkins, ele tá na divisão de repressão a armas, né? Só que repressão a armas nos Estados Unidos, você fica, ué, mas. Entendeu? É secar gelo, né? Porque lá Total. é um direito constitucional qualquer cidadão poder comprar arma, né? Pois é, e aí tem hora que vocês comemoram uns rifles, eu fico assim, ué. Tipo assim, mano, tipo assim. E outra coisa, assim, se for assim, ué, deve ser bem fácil de comprar, né? Enfim, tem esse aspecto que eu fico assim. É uma situação complicada. Então não chega nem aos pés aí de um nível de um tropa de elite, Nossa, né? Da não, vida. nossa, não tem nem comparação, não tem comparação, não, assim, Não que isso seja motivo de orgulho pra não, gente, muito né? contrário, muito pelo contrário, É. exatamente. Mas tem umas reflexões sobre a questão de guerra às drogas, né? Não estou dizendo que, né? Peraí, né? Mas realmente eu acho que você vai vendo os números, o funcionamento. Também cita o caso do Fred Gray, que foi lá em Baltimore, né, em 2015, bem antes do Freud, né, em 2020, que também ele morreu depois de uma abordagem policial, e ele foi jogado no camburão e teve complicações e foi levado para o hospital e morreu, né? E aí teve tumultos e tudo mais. Realmente fica a pergunta, que algo não vai bem, né? E se algo não vai bem, o que se pode fazer? Entendeu? Então, as soluções, eu acho que tem que eu acho que a série ela grita muito por menos soluções mecânicas, mais uma solução acordada. Talvez a solução não esteja na mentalização, também é outro ponto que toca a série das polícias, né? Então acho que vai num outro aspecto. Eu realmente teria que pensar. O bom dessa série é isso. Ela mostra vários aspectos e ela não dá respostas fáceis, né? Que é um problema que realmente é um problema complexo, né? Então é interessante. Só um parênteses que eu esqueci de citar no The Boys. A atuação do Anthony Starr tá excelente. Realmente o grande, né? Lá do The Boys é o grande plus, né? E aqui a atuação do
Aí aquela ajuda, de novo, é o do Betham. John Bernthal. Enfim, o Punisher lá tá muito bom, né? Tá muito bom, mas a Yumi Mosako também tá muito bem, né? Junto com o Jamie Hector, né? São os três, assim... o Josh Charles, eu conheço ele daquele Good Wife, aquele seriado. Exatamente, ele tá lá... Ele é um bom ator. Sim, ele tá lá, ele tá bem, tá bacana, mas realmente eu acho que o núcleo os 4 ali, que gastam bastante tempo, cara, são personagens muito interessantes. É uma serinha de 6 episódios, 1 hora e 5, às vezes 58 minutos, mas uma minissérie, né? Minissérie, exato, acabou, assim, fechou a história bonitinha, né? Legal. Aliás, o último episódio... Inclusive é uma coisa que tá muito em voga atualmente, né? Eu acho que é legal, porque você tem um início e fim, e você tem chance de pegar alguns atores que não topariam assinar um contrato de X temporadas, né? Para encabeçar algumas produções dessas, e esses canais de streaming têm aproveitado, e eu acho muito legal. E é aquela coisa que você assiste, acabou ali, tem fim, e geralmente eles conseguem desenvolver uma história bacana e sem tanta se gordura. preocupar, e sem se preocupar em deixar aquelas pontas, aquelas coisas. Exato, porque isso é até mais corajoso, né? Realmente tem isso. E pro público, às vezes, é até melhor, né? Porque, agora, por exemplo, uma pergunta que eu vou te fazer. Essa aí teve 6 episódios, igual a da Serpente de Essex. Só que a minha principal crítica com a série da Serpente de Essex foi aquele final corrido, que eles resolveram tudo em 15 e levantaram um bocado de coisa. E aí em 15 minutos fecharam tudo, né? Nesse aí. Cara, então, o último episódio, eu ia falar isso. O último episódio, ele tem um momento muito bom. Que, assim, não, vai acontecer tal coisa. Cara, ele tem um plot twist brilhante. Aí o último episódio, os últimos minutos, eu falei, parabéns. Mas excelente. Eles fecham bem, não fica aquela coisa corrida. Fecham muito bem, porque a forma como eles falam, eu falei assim, realmente os proto-milicianos, porque como fosse uma milícia, né? Só que muito longe. Nossa, eles são muito júnior, entendeu? Comparado com a gente, como a gente é muito júnior frente a cartéis mexicanos, enfim, né? Então, não dá para comparar, mas só que a forma como eles fecharam a narração, porque vai e volta, eles fizeram um recurso excelente, que eu falei assim, não, muito bem, eles fecharam excelentemente, realmente, ao contrário, por exemplo, do Tokyo Vice, né? Que no final foi, sério? Né? Mas ali é um que eu acho que não é minissérie, né? Esse Tokyo Vice. Não é minissérie, realmente agora eles têm a chance, né? Agora na outra. Eu acho que, como eles tinham que ter a outra, aí ó, tá vendo? Aquele problema, né? Fica aquela coisa, né? Você fica com um gostinho ruim, né? Tipo assim, poxa, não finalizou e tal. Pois tá subindo, tá chegando no clímax e aí corta. O barato. Aí é chato, né? Só pra ter a próxima série. Série mesmo, gente. Isso é até uma falha de roteiro, né? De condução, né? Sim. Mas agora vamos falar sobre a sobremesa. Momento em que a gente vai dar alguma dica do que vem. Bora começar com a sua dica, Michael. Quem que você manda aí? Vamos lá. Essa semana eu vou dar uma dica diferente, mas que eu acho que é válida. Eu vou dar algumas sugestões de documentários interessantes aí que eu assisti ou estou assistindo. Um deles eu não finalizei ainda. E são documentários fáceis de assistir, que vão estar nessas plataformas de streaming aí mais acessíveis. E eu vou listar aqui porque... dos 3 que eu vou citar aqui, 2 eu não pretendo fazer crítica no blog, então acaba que é a chance que eu tenho de falar um pouquinho deles, né? Então vamos lá. O primeiro, ele se chama O Mistério de Marilyn Monroe, Gravações Inéditas. É um documentário do Netflix, tá lá no Netflix. Ele tem mais ou menos 1h30 de duração, é um documentário relativamente longo, mas é muito interessante por alguns aspectos. O primeiro é que ele vai retratar
figura tão histórica aí do cinema, muito famosa, né, a Marilyn Monroe, que foi um sex symbol aí, dessa época áurea do cinema, clássica. Marcante. E marcante e tal. Só que ele vai, basicamente o documentário, ele traz uma série de gravações inéditas que foram feitas na época, um pouco depois da morte dela, alguns anos depois da morte dela, por pessoas que conviviam diretamente com ela, ou que conheceram por conta da profissão, ou que eram pessoas mais próximas a ela e tudo. Então essas pessoas deram depoimentos, entrevistas, eu acho que para um cara que ia fazer uma biografia dela, alguma coisa assim, e essas fitas, essas gravações, meio que ficaram esquecidas, e aí, mais recentemente, uma pessoa que estava investigando a vida dela pegou isso e montou esse documentário, né? Então é muito legal, porque traz à luz a vida dela, mas em coisas não tão conhecidas, mais o lado pessoal dela, não esse lado estrela, esse lado que a gente via dela pela mídia, nos filmes e tal. Então, apesar de ser legal, como eu falei, ele é um pouco triste porque mostra bem essa questão, né, problemática do machismo, essa cultura machista extremamente tóxica que infelizmente perdurou aí por décadas e ainda perdura, infelizmente, em várias profissões, né? E no cinema a gente teve escândalos recentes aí, o movimento Me Too lá e a questão do Harvey Weinstein, né? Mostrando como as mulheres eram, assim, sofriam mesmo assédio por conta para não prejudicar a carreira, para receber mais indicações em papéis e tal. Na época da Marilyn Monroe era um negócio muito mais escancarado. Apesar de não estar na mídia, todo mundo que trabalhava sabia que rolava e era um negócio bem mais aberto, assim, não faziam nem trabalho para esconder. Então ela sofreu demais com isso, obviamente, porque era uma mulher extremamente bonita e tal, só que ela vivia esse conflito, né, de querer mostrar que também tinha talento. Um dos grandes focos pessoais dela era se esforçar para pegar papéis mais sérios, ela estudou e ela... inclusive, o último marido dela, ela teve alguns casamentos polêmicos. O último marido dela era um cara que trabalhava, um diretor de teatro, um roteirista, escritor, e que acreditava nessa questão de que ela tinha um pouco mais de talento, né, do que aparentava. E aí uma figura extremamente complexa, essa Marilyn Monroe, e aí o seriado toca, né, e a morte dela foi uma morte cercada de polêmica, né, porque ela morreu, se eu não me engano, com 36 anos. Nossa. E é muito super nova, e foi a causa da morte foi dado como suicídio, foi dito que ela se suicidou com um excesso de remédio, né, e realmente ela tinha uma dependência de remédios, estava abusando de remédios para dormir e tal, essas coisas, remédio de depressão. Só que tem um certo mistério, na época se criou teorias de conspiração, porque ela tinha um envolvimento com pessoas famosas, principalmente na época, porque era na década aí de 60, é isso? E ela estava envolvida com os Kennedys. Tanto com o John F. Kennedy, né, que era conhecido como Jack, como o irmão dele, Bob. O John F. Kennedy, na época, era o presidente dos Estados Unidos, e o Bob, irmão dele, era o promotor-geral, o procurador-geral. Então, ela se envolveu com os dois, então, assim, teve envolvimento romântico com os dois, e aí ela acabou virando alvo aí do FBI, da inteligência, porque tinha essa questão de envolvimento com o presidente, com o irmão dele, que eram figuras políticas importantes, e aí parece que no dia que ela morreu, o Bob Kennedy visitou ela, e ela ficou um pouco assim e tal, então rolou vários boatos de que poderia ter sido assim, aquela coisa de, assim, ela tá causando muito problema aí, vamos dar um jeito de silenciar ela, sabe? E aí explora um pouco disso, mas é uma oportunidade boa, principalmente porque também a gente vai ter um filme aí Isso, que está chegando, com a Ana de Armas, que foi elogiadíssima pela interpretação dela como Marilyn Monroe, que chama Blonde, né? Que é um filme do Netflix que vai estrear agora em setembro, que vai trazer aí essa biografia pelo menos, talvez, não sei se a vida dela toda, mas um bom período aí da Marilyn Monroe. Então é uma chance para conhecer a Marilyn Monroe de verdade e depois comparar com o que eles vão mostrar
no filme, porque realmente é um retrato muito impactante e dado por pessoas que estavam bem próximas a ela, né? E às vezes até algumas gravações da própria Marilyn Monroe, a gente tem depoimentos do terapeuta dela, psiquiatra, que ajudou ela em alguns momentos. Então, tem bastante conteúdo aí esse documentário. O segundo que eu vou recomendar é outro do Netflix, só que esse é bem mais light. Ele na verdade, é uma série documental que chama Filmes que Marcam Época. Olha só. É uma série que já teve 3 temporadas, e esse eu falei no blog, eu gosto demais dessa série documental, e eu recomendo ela para todo mundo que quer saber um pouco mais sobre os filmes épicos aí do cinema, né, que marcaram a época mesmo. É basicamente aquela pessoa que gosta de assistir o extra do DVD, né, que eu gosto é uma coisa que eu gosto de fazer, de assistir os extras, só que nesse caso é uma coisa muito mais... como é que eu vou dizer, paulatável, porque ela tem começo, meio, fim, conta a história toda e é conectada, porque às vezes aqueles extras tem muita coisa solta, muita entrevista, aí não tem um narrador, uma pessoa que junta essas coisas. Aqui não, aqui é uma série mesmo, tem um narrador e ele vai juntar. É uma série super bem humorada, que conta várias piadas em relação aos filmes. Infelizmente, não tem depoimentos atuais, né, de todos os envolvidos, então às vezes você tem filmes... um filme tem um episódio da segunda temporada que fala sobre o Jurassic Park, mas às vezes não vai ter depoimento do Steven Spielberg. Então é uma pena. Né? Só vai ter depoimentos atuais, só vai ter depoimentos anteriores. Mas é muito legal porque ele conta bastidores e histórias extremamente curiosas. Na segunda temporada, então, a gente teve, por exemplo, o episódio do De Volta ao Futuro, que conta toda aquela polêmica né, que não era o Michael J. Fox que tinha sido escolhido inicialmente, né? E aí, quem que era o ator, por que foi substituído e tal. Quem quiser conhecer mais essa história, tem um episódio na segunda temporada, tem esse do Jurassic Park, eles focam muito nessa, porque foi um filme que trouxe para o cinema uma verdadeira revolução com esse negócio dos efeitos digitais, né? Foi. E aí, inicialmente, o Spielberg queria fazer animatrônicos, né? Com animatrônicos, fazer aquele stop motion, né? Tipo os filmes do Simba, aquele... Quem é mais velho lembra. Quem é mais velho lembra desses aí, daquele do Jazão os Argonautas e tal. Eita, que é aquele Fúria de Titãs, é outro clássico. Maria, mas aí não. Muito e aí, no SBT. Só que na época estava começando esse negócio dos efeitos, né? A Industrial Light and Magic, né, estava sendo criada, que é essa empresa que revolucionou aí os efeitos. E aí eles fizeram alguns testes e deu certo, e o Spielberg empolgou. Então esse filme trouxe uma revolução e foca bem nisso, bem legal. Tem histórias muito curiosas. Na terceira temporada, que a terceira temporada acabou sendo um pouquinho maior, geralmente as temporadas anteriores tinham só 4 episódios, essa terceira temporada teve 8. Então teve 4 episódios, depois mais 4, sendo que os últimos 4 foram mais voltados para filmes de terror, porque era na época do Halloween, né? E aí, mas tem histórias bem interessantes. Fala, por exemplo, do Aliens, o Resgate, no episódio, que é um dos meus filmes favoritos aí do James Cameron. Fala que a galera... Porque, quem não sabe, o Aliens é a continuação do primeiro filme do Alien, O Oitavo Passageiro, que foi dirigido pelo Ridley Scott, que é um diretor britânico, muito famoso e tal, e aí eles foram filmar o segundo filme na Inglaterra, só que a galera lá de produção não gostou do James Cameron, porque, tipo assim, falar, esses americanos e tal, aquela coisa, né, aquele choque cultural. Eles tinham que fazer pausa pro chá, né, que é coisa tradicional. E aí rolou meio que uma rebelião no set de filmagem do Aliens, o Resgate, e quem resolveu foi a Sigourney Weaver, né? Que faz a Ripley. Então, assim, são histórias bem curiosas. No Robocop... Ela não usou o robô, né? Ela não usou o robô, não usou. Olha aí, ó. Poxa não, vida. Mas é bem interessante. Ela mostra, assim, a personalidade dela, né? Como ela conseguiu resolver. E aí tem um episódio sobre o Robocop, que conta que o Peter Weller, que hoje é reverenciado por esse filme, mas ele também deu chilique, ele falou que não ia mais fazer o filme, a galera quase foi demitido. Nossa. Ele brigou demais com o diretor Paul Verhoeven, e o Robocop é um dos meus filmes favoritos aí de todos os tempos. Uma excelente ficção, né, que traz uma camada assim, de política e crítica social bem bacana.
E principalmente do mundo corporativo também. Mas Uhum. então tem histórias muito curiosas. Para quem gosta de saber mais dos bastidores, fala de filmes legais demais. Príncipe de Nova York, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, o primeiro Halloween. Então, a primeira temporada fala do Esqueceram de Mim, Rapaz. do Dirty Dancing, que é um filme que ninguém Também. Uhum. acreditava que ia dar certo e tal, Verdade. e estourou até hoje aí. É É impressionante. uma coisa impressionante. Então, para quem gostar disso aí, vou deixar essa dica. Muito legal para quem é fã dessas coisas. E a minha última dica é um documentário lá da Apple TV Plus. Esse eu ainda não terminei. Ele são 5 episódios, se eu não me engano. E eu só vi alguns, ainda não finalizei, mas é muito legal porque ele chama Planeta Pré-Histórico, né, o seriado. Só que ele vem numa vibe aí, igual aqueles documentários clássicos da BBC, que é o Blue Planet, Ah, sim. Uhum. Planet Earth, Uhum. Human Planet, e inclusive ele traz o narrador clássico aí, que é o David Attenborough, que o cara já está com Sim. 96 anos de idade, Caraca. mas está firme e forte aí, tá aí como eu costumo brincar, está estribuchando ainda. E, e ele, inclusive, fez uma parceria com o Netflix, esse David Attenborough. Tem vários documentários muito bacanas dele lá no Netflix, também recomendo. Tem um documentário que ele conta toda a trajetória dele nesses 96 anos. Ele começou a trabalhar com isso muito novo, e ele mostra assim como que ele sentiu o impacto, né, nos ecossistemas, enfim, Rapaz, ele nesse viveu o tempo todo. suficiente pra isso. Então ele fala, florestas que eram assim, hoje em dia não tem mais nada. Então é É, aquele cara que é, viu essa é, mudança, né? E ele é uma ele. figura lendária. Para quem gosta de documentários naturais, ele é o cara que o narrador, é a voz. Ele é o Cid Moreira lá não só em termos da idade, né? Uhum. Mas da voz também, porque ele tem uma personalidade muito forte assim na voz. Só que aí pegam ele e essa pegada, só que usam com dinossauros. Aí, ou Então, seja, aí é é produzido pelo John imbatível. Favreau, é produzido pelo John Favreau, que é um cara especialista nessas coisas de efeitos digitais aí, né? O diretor Sim. do, E sabe do contar Primeiro muita. Homem de Ferro, e Sabe sabe contar contar muito bem, bem. é. Uhum. E aí, então, os efeitos especiais são top, são muito bem feitos, e aí é legal porque ele também divide, assim, em ecossistemas. Então, ele pega lá o deserto, aí como é que eram os dinossauros que viviam no deserto. Aí como é que eles fizeram isso? Eles pegaram os estudos mais atuais e dos maiores especialistas de como é que o pessoal achava que eram os dinossauros, não só, né, a aparência, mas como eles se comportavam, como eles se alimentavam, como eles se reproduziam. Bem Rapaz. bacana. Então é como você vê um retrato de o mais aproximado possível, é lógico que não dá para dizer Uhum. que foi Uhum. desse jeito, né? Uhum. Mas de como que era a Terra na época dos dinossauros. Então, muito bacana a série. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia lá, que o Tiranossauro Rex é excelente para nadar. Uhum. Ele É ele é um excelente nadador. Eu não impressionante, né? sabia disso. E aí tem um episódio que mostra ele, um tiranossauro lá, indo com os filhotinhos dele para uma ilha para se alimentar. Bem interessante. Ai, ai. Bem interessante mesmo. Então, esse aí, para quem gosta, né, desses documentários sobre natureza, só que com esse twist aí de ser dos dinossauros, né? Impressionante, impressionante. Muito legal, gostei. Então, essas aí são as minhas dicas. Show! A minha dica é uma só. É uma que foi até um acidente. Um colega de trabalho chegou assim e falou: Ué, né, Jefferson, você tem a Alexa? Eu falei: Não, nunca curti, porque até mais um dispositivo para ficar te ouvindo, né? Como a gente conversou lá no Pinhole, né? Na dica que eu dei lá sobre o Pinhole, realmente eu descobri, né, que não só eles escutam, como eles mandam suas informações de madrugada. Você vê, né? A privacidade vai muito bem, obrigado, né? Pois é. E aí, então eu falei, não, nunca achei tanta graça. Um amigo meu, nossa, adora ligar a luz, liga o ar-condicionado, agenda tal coisa, pede pra contar Esse cara piada. ele conhece Exterminador do Futuro, esses filmes assim, Então, pois é, Apocalipse sobre inteligência artificial que domina. eu sempre, se porque eu
tenho filhos, mas eu sempre ensinaria, olha, por favor, Alexa, por favor, faça tal coisa, né? Por favor, trate bem, né? Trate bem, pois é. Dúvida, Ainda mais né? você ainda dá mais controle do que eles já têm, né? Você ainda É, dá assim, controle de eletrodoméstico, é, de isso luz vai e dar bom, né? tal. Isso vai dar Pois bom, é. isso Eu vai dar prefiro muito bom. não. Nesse sentido aí, eu sou mais velha guarda. Pois é, e aí só que esse meu amigo falou assim, não, mas eu tenho uma coisa que vai te ajudar. Aí eu falei, o quê? Então, teve a Amazon Prime lá, como é que é? Prime Day, né? E aí Foi. eu fiz um estraguinho, né? Comprei um monte de e-books lá e tal, não teve jeito, tinha coisa que eu tava namorando há mó tempão, né? Os preços dos livros não tão fáceis. E às vezes a gente alimenta o monstro, né? Que é a Amazon. Mas enfim, eu já tinha um monte de livro lá. E aí um amigo meu falou, cara, você já percebeu que você tem um monte de livros, você não tem tempo para ler os livros? Eu falei, e você não gostaria que esses livros fossem audiobooks? Eu, sim! E aí ele falou, ué, a Alexa pode ler para você. Eu, oi? Pois é, tem essa funcionalidade que eu não sabia, né? Que você pode. Engraçado, a origem disso. O primeiro, eu acho que foi o primeiro Kindle. O primeiro Kindle já tinha uma funcionalidade, aí o outro melhorou. Que ele tinha uma saída de som. Então, os primeiros Kindle já tinham que ele chamava de voice alguma coisa. Voice over, uma coisa assim. Que era a possibilidade do Kindle ler o livro para você. E essa funcionalidade existe na Alexa, né? Então, poxa, os audiobooks, infelizmente, da própria Amazon são muito caros, né? Mas, como a gente já conversou antes, né? Os audiobooks têm umas certas características, né? Tem um narrador e tudo. Então não é a mesma experiência, né? Não é. Você vai perder essa questão da interpretação. Às vezes o cara faz uma voz Sim. diferente, às vezes tem mais de uma pessoa, né, para fazer. Tem umas interpretações engraçadas, como aquele caso lá famoso do The Witcher gaúcho, né? Ok, né? Tudo bem. Me tirou um Podia ser pouquinho da pior, história. podia ser Podia ser pior. o Bussunda dublando o Shrek. Então, pois e a gente, né, olha lá, Globo, né, a gente tem umas situações dessas aí Ou Miguel Falabella substituindo nada mais, nada menos que Sean Connery na dublagem. Ou seja, vai dar bom. Então, vai, com certeza. se olhando assim, você vai escapar de certas polêmicas, porque é a Alexa lendo os seus livros. E eu pensei que assim, cara, não, deve ser ruim, né? Não, ela tem uma entonação já adequada para nossa língua, né? Então se é uma pergunta, ela já dá uma entonação de pergunta. Ou seja, eu achei bem razoável. Quando você pode voltar, pedir para voltar, você pode pedir para parar, você pode pedir para continuar, você pode ler e depois pedir para a Alexa ler para você, né? Então é bem interessante. Eu achei bem interessante e pode ser uma ajudinha, né? Para eu reduzir a fila de livros, né? Só que tem uma pegadinha. Opa, isso que eu já ia perguntar, né? Não existe almoço grátis. Não, a Amazon, né? A Amazon sendo a Amazon, ela só reconhece os livros que você comprou com ela. Uai, mas então quando você manda ela ler um outro e-book, ela esquece como é que lê, ela não sabe mais ler. Ela simplesmente não responde você. Ó. Aí eu olhei assim, ok, isso aí vai dar muito bom, hein? Que beleza. Mas mesmo assim é uma ajuda, né? Eu vou deixar uns exemplos na página do link do episódio, onde você pode fazer os comandos, mas basicamente seria Alexa, reproduza o e-book, dieta, não sei o que. Aí ela vai lá e ela começa a ler do ponto onde você estava. Entendeu? Eu achei bem interessante. Isso é interessante. Às vezes você vai fazer exercício, limpar. Aquela conversa que a gente já tinha tido sobre audiobooks, né? E porque eles são tão populares lá fora, elas podem ajudar aquela fila de livros que não termina. Né? E agora a gente vai pro Petiscos, né? Petiscos, o momento em que a gente vai falar um pouco sobre o que a gente vai fazer nas próximas semanas. E, Michael, então, quais são os seus petiscos? Então, meus petiscos, vamos lá. Primeiro da lista é aquele filme Surtado lá do Nicolas Cage, que eu já tinha mencionado que tinha começado a ver, eu terminei de ver, que chama O Peso do Talento, né? Uhum. E
ele vai ser a crítica e o post da segunda-feira que vem. Eu gostei do filme, achei muito legal, muito divertido. É mais um filme bom aí nessa renascença do Nicolas Cage que a gente tem vivido aí, né, recentemente. Que tomara que continue, porque ele é um cara que eu gosto, eu acho que ele é excêntrico e tal, mas é aquele talento um pouco incompreendido. Mas o filme dá muito certo pela parceria dele com o Pedro Pascal, que é outro que está muito requisitado aí ultimamente, está em tudo quanto é lugar, em série, em filme. E o filme é uma comédia de ação, quase aquele esquema buddy cop, né, que a gente tinha em Máquina Mortífera e tal, esses filmes assim, com duplas, só que sem esse enfoque tanto policial, ação e tal. Ele é um pouco mais de comédia, com alguns momentos de ação. Mas funciona porque é um filme que ele traz o Nicolas Cage sendo o Nicolas Cage, só que o Nicolas Cage caricato. Essa figura, né? Essa figura que a gente criou, como que a gente acha que o Nicolas Cage é na vida dele. E aí, só que lógico que é levado a 100, digamos assim, né? No volume máximo, Nicolas Cage. É muito, muito engraçado. E ele entra nessa piada sobre ele mesmo, ele aceita. Então, eu vou entrar em mais detalhes na crítica, mas gostei do filme, muito legal. Aí, o meu segundo petisco é um outro que eu venho falando também há algumas semanas já, que é aquela seriado do Stars, que eu estava assistindo, que chama Gaslit, né, com a Julia Roberts. Também terminei de assistir 8 episódios, a minissérie, que conta sobre aquele escândalo do Watergate, na década de 70, né, que fez o Richard Nixon renunciar depois que foi descoberto que ele tinha feito escutas ilegais durante a campanha da reeleição dele e tal. Só que o seriado ele tem um foco diferente, eu vou entrar também em mais detalhes só na crítica, mas ele não é o foco no presidente, nem na política em si, é mais na galera que estava em volta dele. E mais nos dramas pessoais, né? Não foca tanto na política em si. Então, muito legal, porque tem uma Julia Roberts extremamente inspirada, mostrando aí que apesar de estar meio sumida, ainda está em plena forma, dramaticamente. O Champagne é excelente, mesmo debaixo de muita maquiagem, e aquele ator que eu gosto demais, o Dan Stevens lá também. Do The Legion. The Legion, muito bem, muito bacana, gostei do seriado, também vai ser a crítica aí, provavelmente, o post de sexta-feira que vem. Massa. E para fechar o meu petisco, assisti mais um pouco do seriado lá da Apple TV Plus, o Iluminadas. E aí eu preciso dar o braço a torcer, porque você tinha me falado disso, que você tinha pego uma vibe assim meio de ficção do seriado, um negócio de outro mundo, meio viajante. E eu tava achando, acho que o seriado vai ser bem pé no chão, vai ser aquela coisa, aquele crime, aquele drama de crime, assim, bem realista e tal, convencional. Mas não, rapaz, a partir do terceiro episódio ali, o negócio ele vai pegando um viés de ficção científica, mas eu vou te falar, eu gostei. Tô gostando. A promoção. Você compra um e vem outro. Isso, porque eles não venderam assim o seriado, ele não foi, e não é aquela coisa assim, do nada vem um disco voador, pousa ali, entendeu? Nada disso. Nada disso. Tá. Nada disso. Assim, não é aquela parada tipo o Drink do Inferno, né? Do nada todo mundo do bar vira vampiro e o negócio. Não. Nem me lembre. Pois é. Não é nada disso, não. O seriado ele traz isso, mas de uma forma bem interessante e vai integrando isso na história, nesse mistério, nesse quebra-cabeça da personagem principal lá, da Elizabeth Moss. O Wagner Moura tá muito bem no seriado. Tô gostando, então vamos ver aí no que vai dar, mas tô curtindo. Boa, eu peguei assim uma coisinha mais leve, né? Eu ia começar o Star Trek Stranger New Worlds, né? Que eu tinha comentado na semana passada. Só que no meio do caminho tinha a Fera do Mar. Eu falei,
E da Netflix, né? Então, nossa, que desenho Esse bem feito. É um de animação, né? A animação, gente, é muito bonito, é muito. Como é que eu vou dizer? A fluidez da animação é muito bem feita. Né? Tudo bem, os Legal. monstros são um pouquinho simplificados, né? Porque, gente, eu acho que é orçamento, né? Eles tinham que sacrificar alguma coisa, porque a fluidez de movimentos, tem uma parte que o protagonista tem que ficar pulando e ele já sai calculando, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vai funcionando, você vê em tela isso, sabe? Você fica assim, nossa, que muito bem feito. Curti pra caramba, vai ser a crítica de quarta-feira, né? Eu comecei o Star Trek Strange New Worlds, cara, bacana, tô curtindo, mas vamos ver, né, pra onde a gente tá indo, né? Aliás, eu vou te falar, a galera tá realmente conseguindo gerar um conteúdo bom de Star Trek, né? Era uma franquia franquia não, um universo, né? Que ele andava meio carente mesmo, e de fato ela começou a engrenar tanto as animações que a gente comentou, né, do Lower Decks, quanto essa nova série. Também já tem a Discovery, que tá rumando, talvez, eu acho que pro final, né? A Picard não deu certo, esquece, nossa. Alguém mata, por favor, aquela série. E então, né? Vamos ver para onde é que tá indo, né? O pessoal já teve umas críticas boas, né? Mas realmente eu senti uma boa. Eu ouvi falar de uma série aí que parece que eles estão pensando também do Star Trek, de trazer para aquela galera da nova geração, né? Uhum. Para esse Picard aí, eu acho que era, não sei se era isso, se eu me enganei, enfim, mas de trazer a galera das antigas aí. Pois é, Mas é complicado, né? Porque às vezes um seriado é um produto da época. Exatamente. E não vai funcionar hoje em dia, não tem como. Não. Às vezes, gente, só. É que nem você querer pegar aquele Batman da década de 60 e querer fazer ele hoje em dia. Depois desses Batmans do Christopher Nolan, que lógico foi uma coisa que começou, ao meu ver, lá em 89, naquele Batman do Tim Burton, né? Sim, que trouxe esse tom mais sombrio, mais sério. Eu vi no cinema. Eu também assisti no cinema. Peguei fila e tudo. Épocas áureas do cinema aí, né? Mas enfim. Na minha sessão jogaram xixi. Mas mas então, aí são produtos da época, não tem como você fazer funcionar, né? É verdade. Hoje em dia. Verdade. E aí então tá promissora. E a famosa, aí é outra série, lá vou eu para séries extensas, né, que é o Sem Limites, lá com o Rodrigo Santoro e o Álvaro Morte, que é o do Casa de Papel, né, e o pessoal tá falando bem a história da primeira navegação ao redor do mundo, né? Uhum. E que foi revolucionário. Assim, provou finalmente, né, que a Terra é redonda, coisa que, enfim, né, o tempos que estamos vivendo, e é toda uma aventura épica e tudo, né, o pessoal, eu tô bem motivado, né, eu acho que vai ser legal. E é isso, é essa aí. E temos um episódio, né, de hoje, lembrando, 8. Episódio 8, aliás, um pequeno parênteses, eu quase citei isso lá em cima, que Apollo 8 foi uma das missões mais épicas, né? Porque todo mundo, claro, né, conhece a 11, mas a 8 foi a primeira que deu a volta, né? Ao redor da Lua. Olha aí. Mas a gente tem outro exemplo de episódio 8 que não funcionou muito lá, do Star Wars lá, foi aquele que o cara surtou, né? Nossa, não lembra, não. É tanto que no 9 eles negaram, né? Não, isso não aconteceu. Tanto é que eles rebobinaram a fita e falaram, não, ele deu uma surtada aqui, o cara, deram uns remedinhos pra ele lá. Não, ignora. Tipo assim, ignora, foi o Obi-Wan que falou. Né? Foi mais uma historinha do Obi-Wan. Vamos esperar que o nosso episódio 8 seja mais pro lado aí do Apollo 8 do que do Star Wars. Sim, totalmente. E assim, para finalizar, né, a gente convida, né, para conhecer o blog, né, que é o www.mexidodigital.com.br, né, comentem, por favor, né, que a gente está construindo essa comunidade, esse experimento, né. Contamos com a ajuda e a participação de todos. Exatamente, estamos aí no Spotify, no Amazon
Amazon Music, isso. Apple Music e outras formas de distribuição, Pocket Cast também. A gente ainda não tá só naquele tiozinho que vende a fita cassete no camelô, porque isso não existe mais também. Mas se a gente pudesse, né? E então, estamos no YouTube, já ia esquecendo. E outra coisa, o episódio é grande. Agora a gente tem a marcação aí, a gente tenta fazer a marcação todo episódio, pra você pular pros pontos e tudo. Beleza? Né? Valeu, Jeff. Grande abraço aí, até o próximo. Até o próximo. Vamos que vamos.